Agora vamos dar continuidade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 14 de Marcos, no versículo 15, ele diz assim: E ele vos mostrará uma grande sala no lugar superior na imobiliária, pronto de fazer ali os preparativos, que é fazer a Páscoa, né? A Santa Ceia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo da Páscoa. E no capítulo 15, no versículo 15, fala assim: E partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Prepararam a Páscoa. Aí no capítulo 17, diz assim, preparado a Páscoa. No capítulo 17, Marcos 14, 17. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a santa palavra de Deus está aqui. E chegando à tarde, dirigiu-se para lá com os 12. Eles foram lá onde que ia ser a Páscoa, né? E no capítulo 18 diz assim: Enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar, vai trair ele, né? E no capítulo 14, 17, no 18, no capítulo 18, e enquanto estavam sentados à mesa e comia, Jesus disse: Em verdade vos digo, em um de vós que come comigo me trairá. Então um deles ia trair. No capítulo 19, ele diz assim, no versículo 19 diz assim: Comeram e entristecer-se, porque perguntaram-lhe uns após o outro: Porventura sou eu? E no capítulo 20, Jesus diz assim: Respondeu-lhe ele: É um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. Estava pertinho de Jesus, né? E no versículo 21 diz assim: E o Filho do Homem vai segundo o que dele está escrito, mas ai daquele homem que, porque o Filho do Homem foi traído, melhor que seria que nunca tivesse nascido. Ele está explicando que quem trai o nosso Senhor Jesus Cristo é bom que não tivesse nascido. E no versículo 22 diz assim: E durante a refeição Jesus tomou o pão e depois de benzer-te, partiu e deu-lhe dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E no capítulo 23 diz assim: Em seguida tomou o cálice, deu graça e apresentou-se a todos deles, e deles lembraram. No capítulo 24 diz assim: E disse-lhe isto: É meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por vós. Porque ia acontecer com ele, né? Derramar o sangue para salvar o povo. E no versículo 14 do capítulo 14 do versículo 25 diz assim: Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que
a beberei de novo no reino de Deus. Quer dizer, ele vai beber só no reino, né? E no capítulo 14 do versículo 26 diz assim: tornando o canto dos salmos, saíram para o monte de Oliveira. Quer dizer, cantaram o salmo, né, e foram. E Jesus disse-lhe: vós todos vós escandalizarem, por está escrito, ferirei o pastor e ali e a ovelha será desprezadas. Vão ferir o pastor, né? Vão fazer isso pro pastor. Mas depois que eu ressuscitarei em vós, precederei na Galileia. Que é para eles ir lá para Galileia para falar com ele. E no versículo 29 diz assim: entretanto, Pedro lhe respondeu: e ainda que todos se escandalizarem de ti, eu porém nunca. Ele está falando, e Jesus disse, no versículo 30 diz assim: Jesus disse: lhe em verdade te digo, hoje, no mesma noite, antes que o galo cante, dai vós 3 vezes me negarem. Falou que ele ia negar. Agora vamos ver o que o Pedro fala, né? E daí no capítulo 14 do versículo 31 diz assim: mas Pedro respondeu, repetiu com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos fizeram isso. Tudo eles falaram a mesma coisa, né? Mas quem ia negar ele era só Pedro, porque ele ia entrar lá dentro da sinágoga deles, lá onde que estava o povo que ia condenar Nosso Senhor, e estavam tudo lá, aquele povo lá que era do Caifás, do Aifás, daqueles que ia condenar Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro entrou lá dentro por entrar, né? Deram uma vaga para ele lá e ele para cumprir o que Jesus disse, né? Que trairá ele antes que o galo cante. E no capítulo 14 do versículo 32 diz assim: e foram em seguida para o lugar chamado Gestanes. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai vós aqui enquanto vou orar. Ele foi orar, né? Pedir para Deus para ver se tirava dele o cálice, né? Que ia passar, que ia na cruz, né? Ia derramar o sangue. Doía muito, né? Porque... E no capítulo 35 diz assim: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angústia. E no capítulo 34, Jesus fala que nessa vez que Jesus foi para orar, né? Nessa oração que Jesus fez, é para que ele pedia para Pai, se for preciso, tira de mim esse cálice, porque era muito doído, né? É muito perigoso o que ia acontecer com Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele foi para cumprir, né? Com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo. Agora nós estamos com a graça de Deus.